Glória a Deus. Vamos chamar o pastor Wilson. Pastor Wilson, por favor. Vamos orar pela vida dele, orar por nossas vidas. Queremos desde já agradecer ao pastor pela disponibilidade de ter saído de casa, ter saído da família, deixaram suas cabras lá. O pastor é criador de cabra agora também, fazendeiro, né? Que bom que ele aceitou o nosso convite, né? Tem muita experiência no ministério. Estava me passando, pastor Manuel Gomes, viu? Algumas experiências pastorais. Hoje, inclusive, é dia do pastor, né? Apesar de que ninguém lembrou, não teve nada, não, mas é isso mesmo. A gente está aqui para servir, né, pastor? A gente está aqui para receber, não. E experiências muito especiais, né? Caminhada pastoral de mais de 30 anos, e que nós temos que ter um cuidado especial, senão a gente acaba sucumbindo. E o pastor nos passou muita coisa preciosa, a comunhão com ele, esses momentos que nós tivemos. Vamos ter ainda mais um hoje à noite, tem sido muito especiais, tanto aqui no culto, como fora do culto, e nós louvamos. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para o pastor Vila, pastor Wilson. Glória a Deus, que bom tê-lo conosco, pastor. Que bom. Eu vou chamar André para fazer essa oração pela vida do pastor. André, que é o nosso líder da ministério de família, esse homem de Deus, muito querido, nosso diamante negro. Quem estava aqui ontem sabe o que eu estou falando, né? E é muito bom estarmos juntos. Igreja, estenda a mão para cá, em concordância. Santo e eterno Deus, soberano Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir, Pai, nesta hora, que a tua mão poderosa, Senhor, seja sobre a vida do pastor Wilson Guimarães, trazendo, meu Pai, uma palavra rema, Pai, trazendo aquilo, Senhor, que está, Pai, no teu coração, Pai, que tu possas manifestar, Senhor, através dos lábios do pastor Wilson, Pai, que as nossas vidas, que os nossos lares sejam, Pai, tremendamente, Pai, edificados, Pai, como já tem sido, Pai, impactante ouvir, Pai, a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que teu Espírito tenha liberdade, Pai, no meio de nós, Senhor, que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ver a Tua mão em nossas vidas, a Tua mão em nossos lares, Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, quem crer diz amém. Meus irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Desde já também quero agradecer o convite, foi uma alegria muito grande poder preparar esse material, esse esboço que vocês têm em mãos. Eu o fiz nas madrugadas e foi assim muito edificante para mim. Eu moro realmente recuado de uma cidade, moro num povoado de 400 famílias, mas foi lá, nesse lugar tão escondido, eu moro muito escondido, viu? Eu estou em linha reta da minha casa ao Paraguai, eu estou a 35 quilômetros. Então eu moro na fronteira com o Paraguai, na fronteira e na divisa de Mato Grosso do Sul. Então eu estou lá embaixo, no final do Paraná, saindo do Paraná. Se eu correr muito eu caio, então eu tenho que andar devagar lá na região. E foi lá, nesse lugar tão escondido, né? Um lugar oculto, que Deus começou de uma forma toda especial, trabalhar com a minha vida, e eu compartilhar, tenho tido a oportunidade de compartilhar essas experiências que Deus tem me proporcionado, de forma que Deus abençoe vocês, continue firmes e constantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não esqueça da vinda de Jesus e ame ao próximo como a si mesmo. Deus abençoe cada um, tenha um final de ano abençoado, com todas as atividades abençoadas, bons congressos, bons encontros, e que essa chama de forma alguma se apague no vosso coração. Amém? Falamos falamos sábado à noite
sobre escolher o senhorio de Cristo, o senhorio do Senhor Jesus no lar, a importância dele ser Senhor sobre as nossas atitudes, sobre os nossos bens. Somos mordomos do Senhor, e essa atitude de colocar Jesus como Senhor traz edificação para o lar, porque um lar onde Jesus é Senhor é um lar guardado e protegido por Ele. Não é um lugar apenas onde as pessoas falam a respeito do seu nome, mas é um lugar onde as pessoas estão agindo em direção à sua vontade e os princípios do seu reino. Falamos hoje pela manhã que também é necessário escolher contar uma nova história para a família. Independente da situação que a família passe, ou histórias do passado, ou do presente, em Deus nós temos a grande oportunidade de reiniciarmos, começarmos, dar novos passos para a nossa vida, contar uma nova história. Nunca é tarde para recomeçar, quando Deus é o nosso companheiro. E eu costumo brincar lá em casa com os meus filhos, viu? Que quem anda com Deus não vive rotina. Não vive rotina. Deus é sempre diferente a cada dia, a cada momento que nós estamos respirando. Ele se apresenta de uma forma diferente e nos traz grandes e boas surpresas para os nossos corações. E agora vou tentar terminar os dois, porque quando eu confeccionei o esboço, eu estava pensando na sexta-feira à noite, né? Depois que a gente veio conversar, que foi jogado para sábado. Então, mas vamos assim tentar pontuar esse item que é de suma importância para nós, e sem correria. Se der, nós continuaremos até o final. Se não for possível, Deus abençoe, estude em casa. E coloquei meu e-mail abaixo do estudo. Então, qualquer dúvida, mande um e-mail para mim e eu prontamente darei os devidos esclarecimentos. É isso aí. Ponto 3. Escolher amar em tempo de privação. É uma escolha amar em tempo de privação. Nós que ministramos, celebramos as alianças conjugais, vocês se lembram o que o pastor fala no momento do juramento? Lembra? Então vamos ouvir as mulheres. O homem acaba esquecendo, mas as mulheres guardam muito bem. O que os pastores falam no momento do juramento? Prometo ser fiel. Vamos devagar, na alegria e na tristeza. Que mais? Na saúde ou na doença. Que mais? Na riqueza ou na pobreza. Esse é um juramento que fazemos diante de Deus e dos homens. É algo muito forte para a nossa vida. Acontece que as privações muitas vezes levam à quebra desse juramento. E as pessoas equacionam felicidade com bens materiais. É muito comum o homem se sentir menos homem se ele não é o provedor do lar. É muito comum a mulher se sentir toda poderosa quando ela é a provedora do lar. Então parece que a questão financeira e econômica tem o poder de reger os sentimentos do casal. Quando nós prometemos diante do Senhor, de forma paralela, nós estávamos dizendo que o nosso amor, a nossa fidelidade ao cônjuge, não seria manipulado pela saúde e nem pela doença. Não seria manipulado, não seria atingido pela riqueza e nem pela pobreza. Mas o que temos visto nesses últimos dias são homens e mulheres lançando no rosto do seu parceiro a situação que se encontram. É muito comum nós, pastores, ajudarmos famílias, e o que está em pauta naquele momento é exatamente isso, um descontrole da família por causa das finanças, por causa dos problemas econômicos daquela família.
É muito comum, em um determinado momento da história 2, a mulher virar para o homem e dizer assim: eu já estou com você há alguns anos e ainda nós não temos a nossa casa. Tipo assim, me ajuda aí, uma cutucada, não é isso? Uma cutucada, uma fisgada. Isso é muito comum. E quando o homem ou quando a mulher, isso acontece com a mulher também, é uma pessoa mais compenetrada, uma pessoa mais que guarda as coisas no seu interior, isso é como um poço que vai enchendo a cada momento, a cada instante. Um dia isso é colocado para aborta tudo isso, e aí a separação é inevitável. É inevitável. Quando alguém está sendo acusado do não sucesso da família, é quase inevitável a separação. Então o assunto é sério. Eu não devo equacionar o meu amor com bens. Mesmo que me faltar bens, o meu amor precisa continuar forte, constante e fiel à pessoa que Deus deu a mim, como companheiro ou como companheira. Olha o que diz o nosso esboço. Há um equívoco das famílias acharem que, por estar tudo bem, tudo no devido lugar, alcançar a estabilidade perfeita para os seus membros. Olha que erro. Quando tudo está bem, que não há saúde, não há doença, não é falta de escassez, não falta de recurso econômico, financeiro, as pessoas têm a tendência de achar que está tudo bem, como se tudo bem fosse isso, como se todas as bênçãos para uma família fossem as questões materiais. Engano, e a vida nos reserva surpresas. A família não deve atribuir a prosperidade financeira e econômica como elementos decisivos para a paz e alegria do lar. Leiamos juntos esse texto bíblico, porque ele é lindo. Vamos lá? E aconteceu... opa, não tomaram café, foi? Até hoje de manhã estava bonitinho. O que foi que aconteceu? Último dia da festa, todo mundo cansado? Não, vamos lá de novo. 1, 2, 3. E aconteceu que... ao lermos esse texto, vendo Isaac brincando com Rebeca, brincadeira de casal. Como que é essa brincadeira? Não fale, pelo amor de Deus. Não fale, pelo amor de Deus. Mas o casal estava brincando. Nós vamos ler sobre isso. Houve uma seca muito grande em Israel, e Isaac e Rebeca foram buscar auxílio junto aos filisteus. E quando chegaram lá, eles começaram a brincar em terras estranhas, e o rei Abimeleque olhou da janela e descobriu, pelo tipo de brincadeira que os dois tinham, que eles eram casados. Então, pelo amor de Deus, não diga para mim que brincadeira é essa. Mas os casais brincam, sim ou não? Brincam de madrugada, brincam à tarde, brincam pela manhã, brincam quando estão sozinhos no carro, brincam quando estão sozinhos em casa, e brincam até quando as crianças estão dormindo, não é? E de vez em quando a brincadeira é tão forte que as crianças acordam e batem na porta. O que vocês estão brincando aí dentro? Mas os casais brincam, e Isaac e Rebeca não eram diferentes, eles brincavam. Então acompanha a linha de raciocínio, Concluímos que tudo estava bem então na vida deles pelo fato que eles estavam brincando. É verdade que eles estavam fugindo, a verdade é que eles estavam fugindo de uma seca muito grande em Canaã, e foram buscar abrigo junto aos filisteus. Durante a sua permanência lá, Isaac e Rebeca tiveram que guardar segredo sobre o seu real estado civil, pois era costume desses povos matar o marido para ficar com a mulher. Olha o contexto que está Isaac e Rebeca. Eles estão brincando no momento onde eles estão desterrados, eles são estrangeiros num lugar difícil e diferente, e eles estão sob o controle do rei.
e há um juramento entre eles de não revelar o segredo conjugal deles, para que eles não corressem risco de morte. Então, esse é o ambiente pesadíssimo que Isaac e Rebeca estão vivendo junto aos filisteus. Eles estavam vivendo em risco de morte a todo instante. Mas agora grifem aí essa parte. Mas essa situação conflitante não roubou deles o desejo de estarem juntos e compartilhar do amor que sentiam um pelo outro. Compreendeu aqui? O nosso tema é decidir amar em tempo de privação. Que as questões físicas, materiais e econômicas não interfiram no a sós do casal, na vida conjugal do casal, que nada nem ninguém venha interferir esse amor mútuo que tem os cônjuges, independente da situação que eles estejam passando. Este casal está correndo risco de morte, estão em terra distante os dois, mesmo assim eles tiravam tempo para brincar. O que a gente aprende com essa história? Primeiro, eles reservavam um tempo, privacidade para eles. Eles não substituíam nós dois por outras coisas. Isso é fundamental, hein? Tire um tempo para vocês dois. Não substitua de forma alguma nós dois por ninguém. Isso vale inclusive para os filhos. Quem tem filho hoje? Cadê o André? Recém-parido, né? O André recém-parido aí. A gente percebe que os filhos interferem na vida do casal. Ele deixa de ser o amante dela e ela deixa de ser o amante dele, e ele passa a ser o pai do menino que nasceu e ela passa a ser a mãe do menino que nasceu. E entre o casal há uma vida. E se o casal não for equilibrado, ele deixa de ser o esposo e passa a ser então o pai. Essa situação é conflitante para o casal. Não permita que nada nem ninguém fique entre vocês. É necessário tirar um tempo a sós. Viajem, se for possível, os dois. Abençoe a família. Deixa a geladeira cheia de sorvete e doce para os filhos. Mas vocês dois, saiam. Vão brincar. Amém? Vão brincar, vão se doar mais. Queridos, olha, a relação sexual é tão forte que nós, que mexemos com teologia, chegamos à seguinte conclusão: somente o orgasmo e a ejaculação masculina que pode ser comparado, segura lá para você não cair, com o arrebatamento da igreja. Não existe no universo algo tão, me ajude aí, prazeroso, maravilhoso. Você não paga, você não tem culpa, você não é manipulado. É algo que você produz com o seu organismo tão forte que você se doa, você ama tanto a pessoa que você se desmancha diante dela. Isso que Deus criou é tão santo, é tão puro, que vem de uma parte do Altíssimo para nós. Se você quer comparar a glória de Deus, compare como um homem que está se esvaindo diante de uma relação sexual. Porque nesse momento ele está completamente relaxado, uma mulher está completamente relaxada, eles não estão pensando em nada e nem ninguém, e eles estão vivendo aquele momento deles. Não esqueça que quem fez a relação sexual foi quem? Deus. Amém? Alguma dúvida nessa área? Falei algo demais aqui? Então, pelo amor de Deus, não se separem. Se permitam. Apóstolo Paulo viu isso com tanta objetividade, ele disse: olha, vocês podem se separar por oração e jejum, mas como que é o tempo? Eu encontro obreiros, pastor, eu estou em jejum de sexo há 60 dias. Você é maluco. Maluco.
Isso não é um santo, é um maluco. Sim ou não? Quem está com a sua condição biológica em dia, e claro, o sexo tem a ver com idade também, cada idade tem a sua pontuação sexual, mas vivem sexualmente independente da idade. Eu trabalho com terceira idade, e eu converso muito com o pessoal de 85 anos, e eles ainda mantêm relação sexual dentro da faixa etária deles, e dentro do jeito deles, porque isso vem de Deus. Isso é uma coisa para atrair o casal. Se o casal permite que algo esteja entre os corpos deles, seja filho, seja condição financeira, seja uma luta trabalhista lá na empresa, ele está permitindo se separar do seu cônjuge. Então, se for se separar para fins de oração e de consagração, faça isso num tempo recorde, o mínimo possível. Amém? Nada dizendo que foi anjo que te orientou, que caia fora desse negócio. Anjo não entra nessa história. Você deve conhecer o potencial do seu esposo, conhecer o potencial da tua esposa e saber quanto tempo vocês podem ficar separados. Agora, conselho do pastor Wilson, viu? Está lá em Wilson, capítulo 5, versículos 6 ou 7. Diz o seguinte: deixa esse negócio de separação para lá, viva sempre unido. O que vocês acharam? Olha, até que enfim um santo está dizendo glória a Deus, olha aí, ó. É isso aí, porque nos dias de hoje, os dias são maus. O apelo é muito grande nessa área. Segundo, o casal, Isaac e Rebeca, eles priorizaram suas brincadeiras, mesmo vivendo sob pressão. Isso é lindo desse casal, pastor Diogo. Eles vivem sob pressão, mas eles conseguiram uma técnica extraordinária, correndo o risco de morte. Isaac olhou para Rebeca e disse assim: vamos? Não é isso? Eu não sei se eles foram brincar debaixo do pé da jaqueira, debaixo do pé de manga, não sei aonde eles foram brincar, mas o que me chamou a atenção em Isaac e Rebeca foi que mesmo vivendo sob pressão, eles tiveram um tempo para os dois. E aqui a nossa aplicação: lute para você sempre estar perto do seu amado, sempre perto da sua amada, independente da situação que vocês estão passando. É verdade que as lutas e as agruras da vida interferem muitas vezes na nossa espontaneidade, mas lute para que isso não seja uma prática, mas algo excepcional que venha acontecer na sua vida. Terceiro, eles sorriam juntos para suportar as lágrimas juntos. Casal que não brinca não suporta o dia da angústia. Casal que não brinca um com o outro, que não sorri um para o outro, que não é parceiro, que não é amigo, não suporta o dia da angústia. Porque quando chegar o dia da angústia, haverá acusações fortes contra ele ou contra ela. Portanto, eu tenho visto muitos casais com 10 anos, 11 anos, que já não brincam mais. Ele desce do carro, fecha o carro, vai na frente, sai na frente, e ela vem lá atrás. Um no útero, um no peito e outro na barriga. Termina o culto, eles não brincam, não se abraçam, não se beijam, não pegam na orelha do outro. Quando acorda de manhã, não dá um tapa não. Para que ela possa acordar e que ele possa acordar. A vida passa a ser algo assim mecânico, tipo assim, ele olha para ela num dia e diz assim: vamos. Entendeu o que quer dizer? Não há alegria de estar junto. A vida corriqueira, a mesmice da vida conjugal pode roubar essa alegria de estar junto. Então, qual o conselho do pastor Wilson? Carregue a sua esposa no colo, brinque mais com ela, joga ela no chão, passa por cima dela, morda, abrace, atrapalhe o cabelo dele, puxa a orelha dela, brinque mais, sorrie mais, para aguentar o dia da lágrima. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Olha aí, casal
que brinca mais suporta o dia da angústia. São mais parceiros, são mais amigos. Por último, eles brincavam independente do lugar ou bens que possuíam. Quando o casal escolhe se amar, a felicidade está sempre presente, mesmo vivendo em uma choupana. As pessoas, nós vimos ontem, elas não estão presas na casa, elas desejam um lar. E lar é um lugar onde as pessoas se doam, principalmente o casal. Independente como é a casa pode ser uma choupana, uma tenda, uma oca. Mas se há amor entre eles, ali é o melhor lugar do mundo. Eles atribuíam valores neles, grifem isso. Acho de suma importância. Eles atribuíam valores neles e não nas coisas. A minha esposa é o meu maior bem. O meu esposo é o meu maior bem. Os meus filhos representam o meu tesouro. O meu maior patrimônio se chama ela, ele, eles, aqueles que fazem parte da família, não os bens. Não os bens. Não os móveis. Não o patrimônio, mas as pessoas. As pessoas não devem ser coisificadas. Coisificadas. As pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus e devem ser respeitadas, guardadas e protegidas. Então eu vibrei com isso daqui, né? Para Isaac e Rebeca, eles tinham tudo o que precisavam para viver, mesmo sendo estrangeiros em terra distante. O que eles precisavam para viver? Isaac precisava da Rebeca e a Rebeca precisava do Isaac. Amém? Considere suas atitudes, faça uma retrospectiva sobre os seus atos. Você trata a sua esposo e filhos com amabilidade. Amar é verbo. Isso significa que devemos trabalhar e investir em quem amamos. Amar requer uma ação positiva em direção ao objeto amado. Não se ganha filho, e eu gostaria que vocês grifassem isso aí agora, ó. Não se ganha filho e nem se converte cônjuge com versículos bíblicos, muito menos levando-os à igreja. Isso é forte. Porque eu, como pastor, eu tenho visto as irmãs orar em favor dos seus esposos. Isso é muito bom, é um exercício da fé. E elas ficam torcendo para que um dia o seu esposo ou o seu filho venha ao culto. Mas quando eu vou lá no seio da família, o que eu descubro lá? Que ela ou ele, cristão, eles não têm um relacionamento amoroso com os membros daquela família. Queridos, se o amor não salvar as pessoas, nada, absolutamente nada poderá fazê-lo. O amor é o único caminho que nós podemos trilhá-lo para entrar no coração das pessoas. Igreja não salva pessoas. Culto não salva pessoas. Pregador não salva pessoa. É o seu testemunho amável, de amabilidade no seio da sua família, é que faz toda a diferença no coração de quem ainda não conhece a Cristo como Salvador. É a forma com que eu trabalho com os membros da minha família que determina a quem eu estou servindo. Através dos meus atos, eu vou revelar o que está dentro do meu coração e o conteúdo do meu coração. Amém? Então, deixa Deus falar no meio da sua família. Ame mais seu esposo, ame mais a sua esposa, ame mais seus filhos, porque isso pode levá-los à salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Alguns anos atrás, um empresário passou sobrevoando a cidade de Campinas. E eu conheci o empresário. Ele estava num jatinho particular, passando por Campinas, sentido Rio Grande do Sul. Ele ia a trabalho lá. E sobrevoando a cidade de Campinas, ele infartou. Sobrevoando Campinas, ele
infartou. Então, o avião aterrou e foi levado ao hospital em Campinas. E a família que estava em outro estado, que me conhecia, ligou para mim e disse: pastor Wilson, corre lá, minha mãe já está chegando aí, e o senhor pode dar assistência? Eu falei: prontamente, fui no hospital. Quando eu cheguei lá, a mãe dele estava lá, a esposa dele estava lá, e a amante também. Quem estava com ele no jatinho era a amante, não era a esposa. E a esposa era cristã, era uma serva de Deus, mas desesperada com a situação, porque as duas estavam desesperadas, a amante e a esposa. Então a esposa me puxou de um lado e disse assim: pastor Wilson, nós só temos uma chance de entrar naquela UTI, e essa chance eu quero dar para o Senhor. Vá lá e diga para aquele desgraçado que o inferno espera ele. Olha, parece ser fácil para nós, mas a situação era muito constrangedora para ela, sim ou não? Eu olhei para ela com os olhos abertos e disse: pastor, fala para ele que o inferno queima, que o bicho consome, que a dor nunca acaba. Eu disse: irmã, eu não prometo que eu vou falar isso, eu prometo entrar, mas eu não vou falar isso. E aí eu entrei, cheguei bem perto do ouvido do paciente, né? E peguei na mão dele e eu disse: você consegue me ouvir, fulano? Eu sabia o nome dele. Aperte minha mão. Ele apertou minha mão bem forte assim. Você sabe quem eu sou? Aperte minha mão. Ele ficou sem apertar. Eu disse: eu sou o pastor Wilson, você lembra de mim? Ele apertou minha mão e eu disse para ele: fulano, Jesus te ama. Jesus te ama, Ele quer te salvar, o amor dele é muito grande. Você quer aceitar Jesus, o grande amor de Jesus no seu coração? Aperte a minha mão se você aceita. Ele apertou e nesse momento ele faleceu. Queridos, olhe para mim. Se o amor não salvar, o ódio não salva. A dor e o inferno não são mecanismos de salvação. O único mecanismo de salvação usado por Deus é o amor. Vocês conhecem muito bem o resumo em João 3:16. Porque Deus, para que todo aquele que nele crê, ame mais seu esposo, ame mais sua esposa, ame mais seu filho, porque o amor faz coisas extraordinárias. Amém? É muito bom que os nossos parentes e amigos conheçam o amor de Deus através da nossa vida. Não cobre mais, ame mais. Não ofenda, ame mais. Não jogue em rosto as suas dúvidas, ame mais, perdoa mais, porque esse é o caminho. E por último, o último item nosso: escolher a santificação do lar. É assim que nós edificamos o nosso lar. Edificamos o lar tendo Jesus como Senhor absoluto do lar. Edificamos nosso lar tendo a oportunidade de contar uma nova história. Nós edificamos nosso lar amando em tempo de provação e dificuldades, mas nós também edificamos o nosso lar com a santificação. Nosso ponto 4 aí diz assim: não se cria fronteiras entre o mundo espiritual e a vida real. Quando recebemos a Cristo como Salvador, tudo que temos e somos pertence ao Senhor. No meu ministério pastoral, encontrei casais que disseram para mim: o Senhor é pastor lá na igreja, aqui quem manda somos nós. Entendeu? Eles estão fazendo uma diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo real deles. Eles estão achando que o mundo espiritual não tem a ver com o mundo social que eles habitam e se desenvolvem. Não, queridos, nós acreditamos na existência do todo. Tudo está interligado.
Quando o corpo não vai bem, a alma também não vai bem. Quando a alma não vai bem, o corpo também sente os agravos da alma. A palavra mais conhecida hoje é a palavra psicossomática, que são as emoções interferindo no corpo, trazendo marcas no corpo. Então o mundo real, esse mundo físico, ele tem tudo a ver com o mundo espiritual. E eu encontrei no meu ministério muitas famílias que acreditavam dessa forma: pastor, lá na igreja o senhor manda, mas quem manda aqui somos nós. E a palavra mandar, ela é muito forte, porque nós não mandamos em nada, nós apenas somos mensageiros de Deus, instrumentos de Deus na terra. Deixa-me contar para vocês uma experiência forte que eu passei há alguns anos em uma igreja que eu pastoreei. Assumi uma igreja, 2 meses depois que eu tinha assumido aquela igreja como pastor, um membro, um rapaz casado, me procurou e disse o seguinte para mim: ó, você é frio, você é gelado, é batistão, você é batistão, você só tem teologia na cabeça. E tem mais uma coisa que eu vou te dizer: além de você ser frio, a sua igreja é uma geladeira. A sua igreja é um polo norte, e você é o pinguim do bolo. Foi desse jeito. Eu virei para ele e disse o seguinte: fulano, pelo amor de Deus, não faça isso, eu estou chegando agora na igreja. Se você fizer qualquer coisa agora, vai atrapalhar tanto eu como você. Permita-me me abrir para você, para que você possa me conhecer de fato quem é o pastor Wilson. Não o homem que está pregando, mas o homem do dia a dia. Ele olhou para mim e disse assim: lhe dou 3 meses para provar isso. Durante 3 meses eu comecei a visitar fulano, levava ele nas visitas comigo, escalava ele para trabalhar na igreja, porque ele já era obreiro. Quando eu cheguei naquela igreja, ele já era obreiro. Colocava ele para trabalhar, estava com ele almoçando ou jantando. No final de 3 meses ele disse: eu quero falar com o senhor, depois de um culto. Fala, fulano, o senhor é frio e a sua igreja é uma geladeira, estou fora. Eu falei: meu filho, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Não me deixe agora, pelo amor de Deus. Nós já temos um vínculo, eu amo você, você já faz parte do meu ministério. Se você me deixar agora, vai ser constrangedor para todos nós na igreja. Ele disse: não, você é frio e a sua igreja é uma geladeira. Eu vou embora. Não faça isso, não, eu vou embora. E foi para uma outra denominação. Um belo dia, segunda-feira, eu estou descansando em casa, o telefone toca, é a esposa dele. Pastor Wilson, tudo bem? Tudo bem. O senhor está muito ocupado agora? Eu digo: não, não estou ocupado, estou meu dia de descanso, mas eu estou livre. É o seguinte, eu tive a criança, o senhor lembra que eu estava grávida? Eu disse: lembro, fulana, tal. Então, eu tive a criança e ela viveu apenas 24 horas. E eu preciso fazer o sepultamento do meu filho. E na igreja onde nós estamos, os pastores disseram para nós que não faz culto para mortos, somente para vivos. Dá para o senhor vir aqui e fazer o culto do meu filho? Digo: daqui a meia hora eu estou aí. Peguei o carro, fiz o culto fúnebre, sepultamos a criança, abracei o fulano, abracei sua esposa, oramos os 3 juntos depois do sepultamento, ela muito abatida, ele muito abatido também. Domingo que vem, quem é que entra pela porta da igreja? O casal. Eu disse: aleluia. Aí eu bati no peito: esse é um pastor retado, esse é um pastor de fibra. E eu fiquei feliz. Terminou o culto, eu abracei eles, fui lá na porta, abracei o casal, que maravilha, e eles felizes, tal. 6 meses depois, ele me procura: você é frio. A sua igreja é uma geladeira, aqui é um polo norte e você é o pinguim principal. Estou indo embora. Falei: fulano, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Você não saia, fulano. E tentei ali chorando, orei com eles para Deus mudar o coração, mas não teve jeito. E ele, 6 meses depois aproximadamente, o telefone toca. 6 meses depois o telefone toca. Era ele no telefone.
nenhuma igreja. Meu pai acabou de falecer. Dá para o senhor fazer culto? Dentro de meia hora. O pai dele faleceu. Eu fiz o culto fúnebre. Preguei no culto, como se nada tivesse acontecido. Depois do sepultamento, abracei o casal. Abençoa, Senhor. Bati no ombro dele, se Deus te abençoe, meu filho. Você sabe que a porta da igreja está sempre aberta. Se quiser voltar, fica à vontade. Não, pastor, fica paz. Fica paz. Ele não apareceu mais na igreja. Nem ele, nem ela. 1 ano e pouco se passou desse episódio. Eu estou em casa. O telefone toca. Era a esposa desesperada. O esposo teve um AVC. E ele estava na UTI do hospital. E ela pediu para eu ir vê-lo. Eu corri para o hospital e ele morreu segurando na minha mão. Eu era frio. A minha igreja era mais geladeira. Mas o único pastor que esteve com ele em todos os momentos tenebrosos da vida dele foi eu, o servo de Deus. Essa mensagem aqui fala que você tem que ter mais cuidado com a sua comunidade. Essa mensagem aqui fala que você tem que ter um carinho especial para com a sua comunidade. Não se muda de igreja como se muda de roupa. Eu não estou atacando ninguém não, porque todos têm os seus valores e todos têm as suas razões. Mas igreja não é para isso. É necessário estar na comunidade nos momentos de celebrações, mas há também a necessidade de estar nas juntas comunidades nos momentos de tristeza, de horrores. É preciso estar preso a uma comunidade quando o pastor está sendo usado por Deus de forma extraordinária, mas é preciso permanecer na comunidade quando o pastor cai. Porque a igreja é uma família, é um organismo. Não se muda de igreja quando quer e como quer. É preciso respeito com o corpo de Cristo. Quem sai da igreja por causa de fulano, beltrano, ciclano, não entrou na igreja por causa de Jesus. As coisas espirituais estão juntas às coisas materiais. Quando Jesus nos salvou com um todo. Tudo que pertence a nós, pertence ao reino de Deus. Eu não posso dar um passo sem que Deus permita. Eu não posso me dirigir de um lugar para o outro sem que Deus diga: vá, fique, permaneça, siga em frente, retorne. Eu preciso ser comandado pelo Espírito de Deus e não pela minha carne. Olhe para mim. Não existe igreja boa, existe Jesus bom. As comunidades é igual você. As comunidades, elas são iguais você. Você quer ver uma coisa? Quem aqui não peca, levante a mão. Se uma mão levantar, tem 2 possibilidades. A primeira, ele estava dormindo e acordou com eu pedindo para levantar a mão. A segunda é o seguinte: se a mão levantou, é Jesus que encarnou, pode abraçar. Porque nascido de homem, todos nós erramos. Sim ou não? Então, não se fica preso, não se deposita a fé em igreja. A fé precisa ser vinculada ao Cristo da cruz. É preso em Cristo que nós servimos a comunidade.
É estando em comunhão com Cristo que eu tenho a oportunidade de ajudar o corpo de Cristo Jesus. Eu não vou tecer mais comentários a respeito desse casal. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: Ananias e Safira, que é o texto em evidência, eles tinham a possessão, eles tinham uma terra, e eles venderam e mentiram para os apóstolos. E a terra, por exemplo, valia 10 mil reais, disseram para os apóstolos que valeu 5 mil reais. Eles mentiram aos apóstolos, e quando Pedro, revelado por Deus, disse: você não mentiu aos homens, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Olha, queridos, o casal estava na igreja, mas não comungava com a comunidade. Ananias e Safira, eles cultivavam a religião, mas não experimentaram a conversão. Crente não mente para a sua liderança. Crente não mente para os seus irmãos. A família é espiritual. Se alguém aqui está bem, todos nós estamos felizes. Mas se alguém está triste, todos nós entristecemos. Há um vínculo entre nós. Há um respeito entre nós. Porque Deus se agrada com isso. Quem não respeita o irmão, quem desacata o irmão, não passou pela conversão em Cristo Jesus. Porque quando Ele nos salvou, Ele não nos fez príncipes, como tem muitas músicas por aí. Nós não somos príncipes. Sabe o que nós somos? Servos. Servos do Senhor Jesus Cristo. Não havia temor no coração do casal, mesmo com toda a autoridade apostólica. Os apóstolos fazendo milagres e maravilhas, mas Ananias e Safira não tinham temor no coração. Como é que pode, pastor? Estamos no culto todo domingo, toda semana, juntos em célula, nós também lá participamos. E é possível alguém ficar no nosso meio sem contudo ser impactado por Deus? Sim, é possível. Ananias e Safira é a prova disso. Eles estão no fogo do Espírito, no Pentecoste de Deus, mas não foram atingidos pelo temor de Deus no coração. Eles mentiram contra os apóstolos. Ananias e Safira amavam mais os bens que o próximo. Quando se busca tesouros a qualquer preço, o menos importante são as pessoas. Filhos são sacrificados muitas vezes em detrimento das riquezas. Ananias e Safira deliberaram reter uma quantia substanciosa e não depositar aos pés dos apóstolos. Quando o casal é materialista, qualquer recurso é retido, mesmo que doa em alguém, não se importa com o próximo. Ananias e Safira alimentaram uma das mais perigosas obras da carne, a mentira. Mostrar-se algo que não é. Deus instituiu o casamento. O casal não consegue viver, segura lá. Deus instituiu o casamento. O casal não consegue viver malignamente dentro de uma estrutura santa sem ser observado por Deus. Um dia a casa cai. Casamento é santo. Eu não posso amar as coisas e abandonar as pessoas do casamento. Eu não posso mentir para o cônjuge. Eu não posso mentir para os filhos. Eu não devo mentir para a comunidade, porque essa estrutura de família vem de Deus, e nada que não seja de Deus permanece na estrutura dele. Um dia a casa cai. Eu preciso saber que tipo de novela eu estou assistindo. Eu preciso saber o tipo de livro que eu estou assistindo. Eu preciso saber, inclusive, se está existindo pornofonias dentro de casa, palavrões. Por quê, pastor Wilson? Porque a estrutura do casamento é santa, e tudo aquilo que não é santo é expurgado.
do centro da família. Um dia a casa caiu para Ananias e Safira, porque eram materialistas e eram mentirosos. A convivência, quando não monitorada, contamina todos os que vivem debaixo do mesmo teto. Como é que Safira se permitiu ser enganada por Ananias? Como é que Ananias se permitiu ser enganado por Safira? É impressionante, esses relacionamentos são tão intrínsecos dentro da família, que parece que um vai contaminando o outro. Na história verídica que eu contei para vocês, por que a esposa não disse para o esposo: meu filho, você está errado? Por que a esposa não disse: agora nós não podemos mais sair daqui? Ele atendeu nós nas nossas angústias. Mas a esposa não teve força para chegar para o marido e falar para ele que ele estava errado. Olhe para mim nesse momento. A aliança que vocês fizeram diante de Deus, segura lá, a aliança que vocês fizeram diante de Deus não é maior do que o nosso Deus. A minha cumplicidade tem um limite. A minha cumplicidade como casal como cônjuge, tem um limite. Qual o limite? A verdade e a justiça. O esposo está mentindo a todo instante e a esposa não repreende o esposo. A esposa é encrenqueira na comunidade, o esposo sabe disso, mas ele não repreende a esposa dele em casa, porque tem que ser cúmplice. Essa cumplicidade vai levá-los à morte. Marido e mulher que não têm a liberdade de exortar o seu companheiro, são apenas objetos de manipulação. Não se fala mal da igreja na frente dos filhos em casa. Não se fala mal de Beltrano, Cicrano na frente de alguém. Vá até a pessoa, seja verdadeiro, confronte a pessoa. É isso que a Bíblia diz. Vá conversar com a pessoa, vai abrir seu coração para a pessoa, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não contamine o seu cônjuge. Não contamine os seus filhos, porque a aliança que você fez no altar não está maior do que a justiça de Deus, do que o peso da divindade. E eu percebo, irmãos, que os casais muitas vezes estão morrendo. O esposo fala mal da comunidade, a esposa fala mal de uma irmã da igreja, e os dois ficam alimentando aquilo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Casal é muito forte, não é assim? Um fica alimentando o outro, um fica jogando lenha na fogueira do outro. O que vai acontecer com isso? Um dia, isso vai explodir. E vai sobrar dor e sofrimento para todos os lados. Não pensem vocês que a morte de Ananias e Safira não trouxe constrangimento à igreja. Pedro deve ter pensado: eu não fui chamado para o apostolado para matar ninguém. O meu apostolado é de vida. E ele teve a infelicidade de colher o fruto da mentira de Ananias e Safira. Um homem ou uma mulher que não expõe o que acha e o que sente é só um objeto, simplesmente um objeto. O casamento tem estrutura própria e ímpar, mas é insuficiente para a salvação da alma. Somente um comprometimento com a cruz de Cristo nos levará à vida eterna. Amém? Santifica o teu lar. Santifica as tuas palavras. Santifica os teus conceitos. Santifica as suas atitudes. Santifique os seus princípios. Que tudo isso esteja sendo regido e guiado por Deus, para que a sua família seja edificada no Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Acorde.
Acorde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acorde. Acorde. Acorde sua mente. Acorde. Não se deixe levar por palavras malignas vindo de lábios que você beija. Não permita. Repreenda. Exorte com carinho. Exorte perdoando, mas exorte em nome de Jesus. Tenha coragem de chegar para o seu filho e falar assim: não é assim que se faz, meu filho, é assado. Meu marido, essa postura sua diante do obreiro é sua com ele, resolva da melhor forma possível, mas não contamine meus filhos, pelo amor de Deus. Acorde. O esposo precisa dizer para a esposa: minha filha, essa pendenga que você tem com a irmã lá da cantina, resolva entre vocês, não traga para dentro de casa. Meu filho, você não gosta da forma que o pastor prega, vá lá e converse com ele, mas por favor, não contamine meu lar. Eu cheguei de um culto abençoado e eu não quero perder a minha bênção. Feche seus olhos. Te louvamos, ó Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nesses dias e nessas horas que aqui passamos, eu particularmente sinto que o Senhor tem uma grande obra para fazer e está fazendo no meio dessa comunidade. E eu peço a Ti que esse carinho e esse amor que eu vi tão espontâneo aqui, seja a marca dessa comunidade. E eu tenho certeza, Senhor, que se faltar cura, se faltar libertação, se faltar maravilhas no meio deles, mas se eles mantiverem o amor ao próximo, eles são mais que vencedores, Senhor. Se o amor for a pregação deles, do dia a dia, o Teu reino e o Teu nome será glorificado junto a esta comunidade, Pai. Abençoa cada líder, abençoa cada membro, abençoa cada família, Senhor. Abençoa o obreiro dessa igreja, o pastor responsável, a pastora responsável, Senhor. Tua unção permaneça sobre eles, sobre essa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e vos guarde. Quero convidar o pastor Diogo aqui na frente, e a pastora Tainã também, e o pastor que está nos visitando também, pastor Manuel Gomes. Prazer conhecê-lo, pastor Manuel. Que bom, estamos da mesma família, né? Graças a Deus. Hoje é o dia do pastor. Amém? Amém. Antes de mais nada, vamos dar uma salva de palmas para os nossos pastores aqui.